lidando com as dívidas e ouvindo conselhos piedosos. A Bíblia é cheia de bons conselhos e começa nos advertindo em Provérbios, capítulo 22, verso 7. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Portanto, nós nos tornamos escravos da dívida e daqueles que nos emprestaram. Devemos nos livrar disso o mais rápido possível, um conselho piedoso que a Bíblia nos dá. É o próprio sábio Salomão, em Provérbios, nos advertindo disso. E o que Deus tem a dizer sobre isso? Apocalipse, capítulo 3, versos 17 e 18. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, o pobre miserável e o rico miserento. Aqui nós vemos que o rico muitas vezes é pobre, é cego e está nu, achando que está não precisando de nada. Dou-lhe esse conselho piedoso de Deus. Dou-lhe esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo. Eu já sou pobre, não tenho nem para o meu sustento. Estou todo endividado, escravizado e agora Deus quer que eu compre ouro. Isso é uma recomendação para investimentos, deve ser para ricos. Recomendo que compre de mim, de Deus, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Muitas vezes a dívida vem como um alerta para nós que devemos tornar aos caminhos de Deus. Outras vezes ela é apenas um chamado, um percalço da vida. Nascemos pobres, miseravelmente pobres e temos dificuldade de arrancar dessa situação. Ontem falamos sobre esses percalços que nos tornam endividados. Bom, mas hoje falamos do conselho colírio para ver. Aqui, Apocalipse, João está explicando na revelação de Jesus Cristo a nós, como nós devemos nos comportar na vida cristã em relação às falsas doutrinas. Mas bem se aplica também ao conselho financeiro. Por quê? Porque nós precisamos escolher com inteligência, verificar o que é realmente necessário e colocar o dinheiro não no que apodrece, mas no que é ouro, no caso, na nossa salvação. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo e não enferruja, como aí o ouro que é vendido pelos homens, que é prestado culto pelos homens. Em Deuteronômio capítulo 28, versos 12, nós vemos alguma coisa assim, mas eu lembro que Moisés trouxe de Deus os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura. Muitas vezes nós tornamos o dinheiro uma imagem e nos prostramos diante dela. Deus proíbe isso. Nós não devemos ser escravos do dinheiro, nem das dívidas e nem do dinheiro. Nós não podemos ser escravos das bênçãos que recebemos de Deus. Se você tem dinheiro, Deus o abençoou, então use com sabedoria, compre ouro, inteligência de Deus, siga os caminhos de Deus, obedeça e compartilhe as bênçãos. Isso é acumular riquezas nos céus, disse Jesus. Em Deuteronômio 28, versos 1 e 2. Lemos ontem e repito agora. 28, versos 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Muitas bênçãos os acompanharão se vocês seguirem ao Senhor Deus. Portanto, devemos estar atentos aos comandos de Deus. Aqui a cachorrinha estava querendo pegar minha galinha. Vê se pode uma coisa dessa. É de estimação, mas as duas são, né? Nós também precisamos atentar para o fato de que Deus tem compaixão de nós. E veja o que foi que Jesus disse ao jovem rico. Mateus 19, de 17 a 24.
Mateus 19, de 17 a 24. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Bem claro, Jesus pregou sobre a obediência aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, para que não tivéssemos nenhum de nós dúvida, quais mandamentos devemos guardar e obedecer. Aqui ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não farás para ti, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu Deus, o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido. E o que me falta ainda? Ele guardava os mandamentos que estavam lá no Pentateuco, Êxodo capítulo 20, menciona esses mandamentos, além dos outros 4, que se referem à relação do homem para com Deus. A relação do homem para com o homem está sendo destacada aqui por Jesus. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, aí já não é mais só uma questão de salvação, é de perfeição, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Jesus queria ele como discípulo. Ele é que deveria estar no lugar de Judas, o traidor. Aquele moço, se desfizesse dos seus ídolos, da riqueza dessa terra, seria um dos apóstolos de Jesus. Que oportunidade perdida e desperdiçada. Ouvido isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. O ídolo o fez prostrar diante deles. E agora ele era liberto por Cristo e escravizado pelo próprio dinheiro. Dá as costas para Jesus e segue o caminho daquilo que lhe prendia. Jesus não repreende a riqueza, tampouco quer tolher as bênçãos que Deus dá. A riqueza é uma das bênçãos, mas Jesus disse, como é difícil, vamos ler daqui a pouco, um rico entrar nos céus. Porque ele se apega a isso, e isso lhe faz afundar no mar nadando com muito ouro pesado, lhe faz afundar na terra cavocando para tirar dali as suas preciosidades, se matar de tanto trabalhar. O trabalho é bom e dignifica o homem. O trabalho é uma ordenança de Deus. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. O sábado é o dia do descanso. Nos outros dias nós temos que trabalhar. Então Jesus disse aos discípulos, ouvido isso, o jovem se afastou, né? Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é impossível, mas a riqueza cega. E aí vem o conselho, compre de mim o ouro, não se apegue ao seu ouro que enferruja, se apegue ao ouro puro, purificado, e enxergue como um colírio as bênçãos que eu tenho para você. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Aí Jesus teve que explicar a situação de que nós não devemos nos apegar àquilo que é bênção material, e sim aquele que dá as bênçãos, aquele que nos traz dos céus as melhores e mais altas bênçãos. Mateus 6, verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aqui dinheiro também quer dizer, aqui na tradução, Mamon, o Deus Mamon. Satanás. Você não pode servir a Deus e a Satanás. Satanás aqui pode fazer pactos para levar pessoas à riqueza, ao sucesso, mas o preço é a vida eterna. O preço é ficar soterrado na riqueza, na infelicidade. E muitos dos famosos que compactuaram com o diabo se mataram. Viveram muito pouco tempo, viveram apenas a sombra do que seria uma vida como temos em Cristo. 1 João 2, versos 15 até o verso 17. 1 João 2, verso 15 a 17. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça, a carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém de Deus, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus e permanecer para sempre numa vida cheia de sucesso. E aqui nós temos então em Salmos capítulo 50, verso 14 e 15.
Como ovelhas estão destinadas à sepultura e à morte lhe servirá de pastor. Desculpa, eu li o 49. 50, 14 e 15. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Então a honra vem de Deus diante da obediência, ele nos honra. E aqui antes ele fala de várias coisas boas que Deus nos dá e depois nos adverte das coisas ruins de não seguir a Deus. Depois leia lá o Salmo 50, é muito interessante. Eclesiastes 4, verso 8 é o apelo final. 4, verso 8. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Trabalho ingrato, um trabalho que trabalha apenas para servir a si mesmo, ao que é o escravo do trabalho, é o escravo do dinheiro e não trabalha para a endorfina, para os bons hormônios que nos trazem a felicidade de agradar a Deus e ao próximo. Ama Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vê e entende. Você digita aí, hashtag Vê e Entende, curta, compartilha, segue a nossa programação e ora com a gente. Pai querido, aqui estão as pessoas que querem ouvir da sua palavra. Estão interessadas em saber os teus piedosos e bons conselhos. Abrimos a tua palavra, enche a nossa mente e o nosso coração com o teu evangelho, purifica nossa alma e nos conduz às hostes celestes e faz-nos perder o amor para o mundo material e nos apegarmos àquilo que realmente é santo, belo e que vem de ti. E sabemos principalmente que tudo vem de ti e que o Senhor dá e nós também devemos agir assim, distribuir as bênçãos. Abençoa-nos, portanto, com as suas ricas bênçãos de fazermos seus filhos e dos outros filhos seus, nossos irmãos. É o que peço para nós em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito, hein? Paz e graça. Amanhã, vem e entende, sempre. Cocó, a Belinha estava te